essa seria uma das minhas perguntas. A diferença entre a baixa e a alta tecnologia, e se tem uma que é mais potente, vamos dizer assim, ou mais eficaz do que outra. Tem isso? Eu não acredito, né? Vamos entrar então aí, baixa e alta tecnologia. Quando a gente fala de um sistema de comunicação alternativa, geralmente a gente não está falando só de uma ferramenta, né? Então eu digo que o sistema de comunicação alternativa da Liora é uma caixa de ferramentas, né? A gente usa de tudo um pouco. Então a Liora, a gente ensinou alguns sinais da língua de sinais para a Liora, ela tem alguns sinais de Libras, ela tem alguns sinais de ASL, que é a língua de sinais americana. A gente tem, dentro da nossa caixa de ferramentas, a gente tem os livros POD em inglês e português, porque a Liora, além de ser uma usuária de comunicação alternativa, ela ainda é bilíngue, né? Então ela usa aí a comunicação alternativa em inglês e português. Então eu tenho os livros POD, eu tenho prancha de vocabulário essencial, né? Um vocabulário, assim, verbos, pronomes, umas coisas que a gente usa com mais frequência espalhados pela casa. Eu tenho livros POD, eu devo ter uns 5 aqui jogados, um em cada canto da casa. E a gente tem o iPad, que então é a nossa comunicação alternativa aí de alta tecnologia. Durante muito tempo a gente não usou a comunicação alternativa de alta tecnologia. A Liora recebeu o primeiro POD, que eu chamo de POD oficial dela, ele está até aqui do meu lado, super despencado. Esse aqui foi o primeiro POD da Liora, né? Todos que eu fiz, de 40 símbolos por página. E ela começou a usar ele com 5 para 6 anos, foi quando ele ficou pronto. E até os 11 anos, 10 para 11 anos, a Liora só usava a baixa tecnologia. Né? A gente não usava o iPad, porque a gente não tinha um aplicativo em português e traduzir ia dar muito trabalho, a gente seguiu só no POD. E aí, quando a gente se mudou para cá, que a gente começou, então, aí a procurar alguém, uma profissional que avaliasse a Liora para a gente definir um sistema de alta tecnologia. Então, a Liora tem o iPad dela, vai fazer 3 anos, praticamente. Né? 10 para 11, vai fazer 3 anos. Está fazendo 3 anos agora. A alta tecnologia, ela é muito legal no sentido de que dá uma independência maior para a Liora, porque a Liora ela tem um acesso direto, né? Então ela consegue apontar os símbolos no iPad, ela não precisa usar varredura, controle ocular, nada disso. Então isso dá uma independência muito grande para a Liora, porque com o livro impresso ela precisa de um parceiro de comunicação para estar dizendo aquilo que ela está falando dentro do livro, né? Mas a alta tecnologia não vai para todos os lugares, então se a gente vai para a praia, para a piscina, a gente não pode levar o iPad, a gente faz muita trilha aqui, passeio na natureza, também é complicado, você né, carrega mochila, água, iPad e criança com deficiência motora numa trilha, não é fácil, então a gente sempre dá preferência para quando a gente está nesses passeios levar uma comunicação alternativa de baixa tecnologia. iPad acaba a bateria, quebra a tela, vai para o concerto, a gente não pode depender só da alta tecnologia. Né? Então, a alta tecnologia tem os seus prós, mas tem os seus contras, a baixa tecnologia tem os seus prós e tem os seus contras. Né? Então, assim, o importante que eu acho, Keila, é a gente ter o maior número de ferramentas possíveis disponíveis para a criança, porque e aí, gente, eu falo criança, a minha filha já nem é mais criança, já é uma adolescente, mas quando eu estou falando, eu falo de qualquer indivíduo com necessidade complexa de comunicação. Uma coisa que a gente percebeu muito é que cada vez que eu faço um livro novo, o livro velho fica jogado pela casa, é mais uma ferramenta que está ali disponível. E quanto mais coisa a gente tem disponível para ela se comunicar, mais ela usa a comunicação alternativa para se comunicar. Né? Porque se você tem que ir procurar onde está o seu livro, o seu iPad, você já quebrou a comunicação e você desistiu de se comunicar. Então, a gente tem livro espalhado pela casa inteira, a gente tem prancha pregada na parede, a gente tem
aqui eu tenho 2 iPads, um iPad foi a gente que comprou, um a gente ganhou de uma fundação que financia iPads para pessoas com necessidades complexas de comunicação. Então, a gente tem a sorte de poder ter 2 iPads. Então, a gente sempre tem algum recurso perto, né? Seja de alta ou de baixa tecnologia, e eu acho que isso faz toda a diferença. Mais do que ser alta ou baixa tecnologia, é ter muitos recursos disponíveis e por perto, e ao alcance da mão, e que ela possa usar a qualquer hora. Mas a gente valida também, eu acho que isso é muito importante de dizer, a gente aceita, a gente diz que a Liora é uma comunicadora multimodal, né? Então ela usa gestos, ela inventa sinais, ela usa sinais de libras de ASL, ela tem palavras e aproximações de palavras que ela fala, linguagem corporal, expressão facial, e a gente aceita tudo, a gente valida qualquer tentativa de comunicação da Liora, a gente não exige que ela use a comunicação alternativa, então se ela me disse alguma coisa com um sinal, eu não peço para ela me dizer no iPad ou no livro de comunicação, eu aceito, eu valido, e aí eu modelo, eu uso para me comunicar com ela o sistema que eu quero ensinar para ela no momento, seja ele de baixa ou de alta tecnologia, é o que eu uso para eu me comunicar com ela, mas eu não exijo o uso dela para o sistema. E é muito legal, porque assim, o que a gente repara muito é que em casa a Liora sempre dá preferência para os gestos, sinais e vocalizações e essas comunicações não apoiadas dela, a gente entende ela muito bem em casa, mas quando ela encontra um parceiro de comunicação que não entende os gestos e sinais dela, ela tende a procurar o iPad ou os livros para se comunicar, porque ela já entende que nem todo parceiro vai entender essa comunicação mais rápida, né? Porque você usar um gesto, um sinal é muito mais rápido do que procurar um símbolo dentro de um livro ou de um sistema num iPad, né? Mas quando ela vê que o parceiro não vai entender ela usa os recursos que vão ser melhores para aquele parceiro, né? Mas a gente valida tudo. E não acho que tem um melhor que o outro, eu acho que tem que ter todos dentro dessa caixa de ferramentas, né? A gente tem que ter a baixa, a gente tem que ter a alta tecnologia. Dentro dessa caixa de ferramentas, a gente vai ter não só os sistemas, né, que eu vou chamar isso aqui de sistema, porque são sistemas de linguagem, então o livro pode é um sistema de linguagem, o aplicativo que ela tem no iPad é um sistema de linguagem, mas a gente também tem rotinas visuais, a gente usa dos símbolos em outros artifícios, em outras ferramentas para auxiliar essa coordenação, regulação, e até o entendimento, né? Até a linguagem receptiva da Liora. Essas rotinas visuais ajudam na linguagem receptiva dela, para ela entender o que a gente está falando com ela. Mas quando a gente está falando de uma alternativa à fala, a gente tem que saber que a gente precisa de um sistema do que a gente hoje chama de sistema robusto de linguagem, né? Que é um sistema, o que é um sistema robusto de linguagem? É um sistema de comunicação alternativa que dê autonomia para o usuário, para que ele possa dizer o que ele quer dizer, para quem ele quer dizer, quando ele quer dizer, da forma que ele quer dizer, né? Então, a gente vê aí, eu vou dar uma pequena explicada aí o que seria um sistema robusto e o que não seria um sistema robusto, né? Então, no Brasil, a gente tem aí uma cultura muito grande de achar que a comunicação alternativa é PECS, né? PECS é Picture Exchange Communication System, é um sistema de comunicação alternativa por troca de figuras, foi desenvolvido dentro da terapia, né, da abordagem comportamental, do behaviorismo aí, de Skinner, muito ligado aí ao ABA, né, ao ABA aqui nos Estados Unidos, mas PECS não é um sistema robusto de comunicação. Né? Por que ele não é um sistema robusto de comunicação? Primeiro, porque a gente não oferta um sistema completo de linguagem já de início. Né? No PECS, você precisa ir passando fases para ganhar mais vocabulário. E é um sistema que é muito baseado nos pedidos. Né? O pod da Liora, ela consegue fazer um comentário, ela consegue fazer uma piada, ela consegue fazer uma pergunta, ela consegue usar várias funções da comunicação, né? As funções pragmáticas da comunicação. E o PECS não possibilita isso. Né? Então, a gente tem que ter aí em mente, né, de que hoje, em 2022, né, e eu peço isso para os profissionais, porque eu acho que isso não é uma obrigação dos pais saberem,
mas que a gente esteja ofertando para as crianças, para esses indivíduos com necessidades complexas de comunicação, um sistema robusto de comunicação, né? Porque muitas vezes a gente oferece um sistema muito limitado, e aí esse indivíduo não usa o sistema, e a gente culpa a incapacidade do indivíduo. E aí eu acho que a gente tem que deixar a pergunta, será que é o indivíduo que é incapaz de usar esse sistema, ou será que esse sistema não atende às necessidades de comunicação desse indivíduo, e aí ele não quer usar porque para ele não tem valor, né? Então, a gente precisa estar ofertando um vocabulário robusto para que esse indivíduo escolha o que ele quer dizer, né? Quando a gente tem um sistema que tem um vocabulário muito restringido, né, é muito difícil eu saber o que a outra pessoa quer dizer, né? Eu sempre dou o exemplo, eu digo que o meu caçula aqui foi o meu estudo de caso de linguagem, né? E a primeira palavra do Benjamin, que é o meu filho caçula, todo mundo fazia bolão, né? Ah, é mamãe, é papai, é sei lá o quê, é vovó. E ele chamou o meu jardineiro, né? Na época a gente morava no Brasil, o jardineiro chamava Mauro, e a primeira palavra que o Benjamin falou foi Mauro. E eu fico pensando que se o Benjamin fosse um usuário de comunicação alternativa, quando que a palavra, o nome do jardineiro ia estar na prancha de comunicação dele? Né? E aí talvez tivesse lá mamãe, papai e vovó, que ele consegue chamar de outras formas, pedindo um colo ou de outro jeito, e ele não ia querer usar aquela prancha porque não era aquilo que ele queria falar, né? Então, eu acho que a gente tem que ter um cuidado muito grande quando a gente monta um sistema de comunicação alternativa para uma pessoa com necessidade complexa de comunicação, porque a gente está selecionando o que outra pessoa vai poder dizer, né? E quando a gente começa a restringir muito esse vocabulário, a chance da gente estar escolhendo o vocabulário errado é muito grande, né? E da gente não estar ofertando aquilo que aquele indivíduo quer dizer, né? E eu vejo muito isso aqui, que às vezes eu estou tentando ensinar alguma coisa, algum símbolo específico dentro da comunicação alternativa para a Liora, mas que é um símbolo que ele é relevante para mim, que eu quero ensinar para ela, mas não é algo que vai resolver um problema de comunicação dela própria, né? E aí eu modelo, dou modelo daquela linguagem e a coisa parece que não entra na cabeça. E quando eu pego alguma coisa que é um problema que ela quer resolver, eu preciso modelar uma vez e ela já pegou, já sabe onde está e vai, né? Um exemplo é que a Liora queria chamar o cachorro, e aí ela ficava piscando para o meu cachorro. Aí eu ficava, Liora, o cachorro não está entendendo que você está chamando ele quando você está piscando para ele. E aí ela começou a vir para mim, aí ela me chamava e pedia para eu assoviar para o cachorro, porque ela sabia que eu chamava o cachorro assoviando. Aí eu falei, opa, o que eu fiz? Eu peguei o iPad dela, fui lá na página dos animais, onde tem, né, tudo relacionado a animais, e eu gravei o meu assovio. E aí eu mostrei para ela que ela podia assoviar para o cachorro, né? E aí eu mostrei 2 vezes e ela estava assoviando para o cachorro, assim, sem parar, navegava todas as páginas para chegar naquele assovio e assoviava para o cachorro, né? E aí, o que eu fiz? Aí eu aproveitei essa oportunidade de que era uma coisa altamente relevante e motivadora para ela, para ensinar outras habilidades. Então, eu comecei a ensinar, né, só o assovio, depois eu comecei a botar o assovio e adicionar o nome do cachorro, e aí, quando eu vi que ela já estava assoviando e chamando o nome do cachorro, eu botei o assovio, o nome do cachorro, e um come, né, um vem, para ela chamar o cachorro. E de tanto a gente apertar lá o símbolo do come, né, e aí eu pareava com o gesto, ela começou a fazer o gesto também e a usar a palavra dentro do sistema dela, né? Mas talvez se eu tivesse ensinado ela a usar esse come, né, esse vem, para falar vem comer, vem tomar banho, ela nunca fosse usar essa palavra específica, né? Mas como eu estava usando para resolver um problema que é um problema que ela quer resolver, que é chamar o cachorro, ela aprendeu muito rápido, né? Então a gente tem que pensar aí também que a gente está dando voz para o que eles querem falar e não para o que a gente quer ouvir, né? E ter esse cuidado de parear esse vocabulário, então, para resolver as questões de comunicação deles, né? Não as nossas. Philip, do you want to put in some sugar? Yes? Okay, let's look over here. There's one more sugar left. Let me show you. Here's the sugar that needs to go back. This is white. White. It's white sugar.
eu sei que